Olá! Hoje vamos falar sobre materiais compostos na manutenção aeronáutica. Meu nome é professora Flaviana Nascimento e vamos começar. Bom, o roteiro da aula vai ser as lições da história da aviação, os fundamentos, as inspeções, o reparo e a segurança. Começamos então falando da segurança de voo, dos materiais compostos. Então, a metáfora que trazemos dentro da aviação, assim como é difundido pelo CIPAER, é que o elo da corrente mostra que a segurança depende de cada pessoa no sistema. Se um técnico de manutenção falha, mesmo que todos os outros fazem o procedimento que estão sendo corretos, estão fazendo o procedimento correto, a corrente se quebra e o risco aumenta. A frase sobre acidentes e lições da história reforça que os erros têm consequências reais, então cada detalhe, desde apertar um parafuso até seguir o checklist, impacta diretamente na segurança dos voos. Então, quando a gente fala que os mecânicos de manutenção de aeronaves salvam vidas, é literal. Então, a dedicação e a precisão do técnico não são burocracia, tá? São proteção de passageiros e tripulação. Temos sempre que ficar atentos a fazer o procedimento correto e estar atento no que estamos realizando, na tarefa que estamos realizando. Trazendo isso, eu trago um caso de estudo de Havilland Comet, em 1954. Qual foi? Então, a falha foi uma falha catastrófica, em voo devido à fadiga do material. Então, o problema foi que cada janela tinha cantos quadrados que concentravam tensões. A fuselagem passava por ciclos repetidos de pressurização e despressurização a cada voo. E o efeito foi que, com o tempo, essas tensões concentradas, elas geraram micro trincas no metal. E a gente chama isso de fadigas do material. Isso culminou em falhas estruturais catastróficas durante o voo, certo? Como vocês podem ver na imagem, acabou que a fuselagem desgrudou a parte, E gerou essa catástrofe. Então foi essa lição que a gente pode ter, que pequenos detalhes de projeto importam, A forma da janela faz a diferença e a fadiga é invisível. Você não vê a trinca até que seja tarde demais, Então a gente tem que monitorar os materiais e revisar projetos que previnem o acidente, certo? Então essa causa foi que concentrou as tensões no canto e acabou que a janela foi sugada, Foi tirada. O outro caso foi do Japan Airlines 747 em 1985, que sofreu uma descompressão explosiva e perda de controle, tá? Como vocês podem ver que aqui na imagem um reparo inadequado, na antepara de pressão traseira, feito 7 anos antes, criou um defeito latente, Um erro que permanece invisível até causar a falha. O erro de manutenção ou do projeto, que ficou escondido no sistema, que levou a um acidente catastrófico. Então, a lição que a gente pode ter desse caso também é que um único procedimento mal executado pode comprometer toda a aeronave. Seguir o manual à risca não é burocracia, é segurança de vida, tá? Vocês podem ver que acabou fazendo também acabou tendo essa descompressão e essa parte da cauda da aeronave, ali na parte do APU, acabou sendo sugada, sendo retirada em voo, certo? Então, seguimos com os fundamentos, do compósito. Aqui, o que são os materiais compósitos, São a combinação de 2 ou mais materiais, como o reforço mais a matriz, que juntos têm propriedades melhores do que cada componente isolado. A função de cada componente é que, por exemplo, o reforço, ele como a fibras de carbono, vidro, aramida,
fornece a resistência e a rigidez. E a matriz, como a resina epóxi, ela mantém as fibras unidas e distribui a carga de forma uniforme, tá? As vantagens na aviação é que tem alta resistência e baixo peso, economiza combustível e aumenta a eficiência, a resistência à corrosão e fadiga, tem maior durabilidade, e a liberdade, né, do projeto também, porque as peças elas podem ter formas complexas e funcionais. Então, os tipos de fibra de reforço, por exemplo, na aviação, nós usamos diferentes fibras nos compósitos, né? Cada uma com sua vantagem e cuidados. A fibra de vidro é barata, resistente à corrosão e isolante elétrico, mas é mais pesada e menos resistente que as outras. Por isso aparece em radomes, carenagens e interiores. A fibra de aramida, como o Kevlar, é leve e suporta impactos muito bem. É ideal para áreas críticas, como o bordo de ataque, mas precisa de atenção, né? Ela absorve umidade e é fraca em compressão e difícil de cortar. A fibra de carbono é a estrela das estruturas principais. Super leve, é rígida e é resistente. O lado negativo dela é que o custo é elevado e a condutividade elétrica, que exige cuidado para evitar corrosão com metais, tá? Ela aparece em asas, fuselagens e estabilizadores. Nos tipos de resina, a matriz, existem dois tipos principais de resinas usadas em compósitos na aviação. São as termofixas e as termoplásticas. As termofixas endurecem de forma irreversível e quando recebem calor ou catalisador, elas não podem ser remodeladas depois de curadas, tá? A mais comum é a epóxi, que é a favorita aí na aviação, a poliéster e a fenólica. Elas são ideais como matriz para compósitos estruturais por causa de altas resistências que elas conferem. Já as termoplásticas, elas amolecem com o calor e endurecem com o frio, podendo ser remodeladas várias vezes. E, por exemplo, a gente tem a PIC e a policarbonato. Na aviação, então, está crescendo o uso para clips, suportes e estruturas secundárias, graças à rapidez de processamento e boa tenacidade. Como a gente identifica, então, a estrutura, né? Laminados e honeycomb. Para inspecionar e reparar uma estrutura, o técnico precisa primeiro entender sua construção e o propósito, certo? Os materiais compostos são combinações de um reforço, então, como resina epóxi, formando um material com propriedades superiores aos seus componentes isolados. As vantagens que justifica, né, o uso interno dentro da aviação são a alta resistência específica, como a força pelo peso, e a resistência à corrosão e fadiga e liberdade de projeto. Então, na prática, essas combinações se apresentam em dois tipos de estruturas que todo técnico deve reconhecer, que são as laminadas, que é a camada de fibra empilhada e impregnadas em resina, e o honeycomb, que é um núcleo alveolar, que é tipo um favo de mel, entre camadas de compósito, oferecendo muita rigidez com baixo peso. Então aqui a gente começa a falar os dois tipos, né, as duas formas principais. Então os compósitos na aviação oferecem essas duas formas principais, que é a estrutura laminada sólida, que é formada pelo empilhamento de várias camadas de fibra e resina, e suporta altas cargas, especialmente em direções específicas, tá? Ele torna-se ideal para partes que precisam de força concentrada. E temos a estrutura honeycomb, também chamada de estrutura sanduíche, que consiste em duas peles finas e resistentes, coladas em um núcleo leve e formado em colmeia, que eu vou mostrar para vocês. Então, a estrutura honeycomb, vocês podem ver que elas são essas duas peles em cima e embaixo,
e no meio nós temos o núcleo, né? E esse núcleo é o chamado de, como a gente pode chamar de favo de mel, como se fosse um formato de uma colmeia, né? E essas combinações, elas geram uma estrutura extremamente rígida e leve, que é perfeita para painéis, portas e superfícies de controle, certo? Então, o laminado, né, é uma estrutura construída pelo empilhamento de múltiplas camadas finas de material compósito, conhecida como lâminas ou pliés, e cada lâmina consiste em fibras alinhadas em uma direção específica, imersas em uma matriz de resina. O segredo dessa eficiência reside no conceito de anisotropia. O que seria isso, né? É um material que é projetado para ser forte exatamente nas direções onde as cargas são maiores. Então, todas as fibras, elas são orientadas na mesma direção, né? Elas são unidirecionais. E a maior vantagem dos compósitos na aviação é a capacidade de orientar as fibras de cada camada em ângulos diferentes, por exemplo, em 0 graus, em 45 graus positivos, em 45 graus negativos, em 90 graus, para suportar cargas complexas de tração e compressão e torção também. Um exemplo perfeito que a gente pode, para ilustrar esse princípio, é a construção de uma longarina de asa em compósito. Aqui na imagem a gente pode ver que temos os banzos, que é o scar caps, que são as seções superiores e inferiores da longarina, que suportam as maiores cargas de flexão, que são as compressões no banzo superior e a tração no inferior. Possuem fibras orientadas ao longo do comprimento da longarina, por exemplo, que também tem direção de 0 graus. Esta orientação, ela maximiza a resistência e a rigidez exatamente onde é necessário para resistir à flexão da asa. E aí também temos a alma, chamada de shear webs. A seção vertical, que conecta os banzos, responsável por suportar as cargas de cisalhamento, tá? Ela possui fibras orientadas em ângulos tipicamente a mais positivo ou negativo de 45 graus. E essa orientação em X é a mais eficiente para resistir às forças de torção e cisalhamento. Então, ela tem essa capacidade de colocar a força onde ela é necessária e permite a criação de estruturas incrivelmente leves e resistentes, algo impossível com materiais isotrópicos, como o alumínio, né? Que possuem as mesmas propriedades em todas as direções. Então, lembrando que todas as fibras são orientadas na mesma direção, são unidirecional, e a maior vantagem, né, na aviação é que a capacidade de orientar essas fibras de cada camada em ângulos diferentes, para suportar cargas complexas de tração, compressão e torção. E as estruturas de sanduíche, chamada também de honeycomb, essas estruturas, a gente pode observar ela como uma viga gigante em I, tá? São duas camadas externas, chamadas peles, elas são finas, mas muito resistentes, tá? Elas suportam tração e compressão. As forças ou seja, essa tração e compressão, que são essas forças, elas tendem a dobrar o painel, né? Entre elas temos o núcleo, que é entre as duas chapas finas, a gente tem o núcleo, que é leve e espesso, muitas vezes em formato de colmeia, como o honeycomb, e o núcleo mantém as peles afastadas e resiste ao cisalhamento, tá? Dando rigidez ao conjunto sem adicionar muito peso. Nos aviões, esse núcleo pode ser de Nomex, que é um papel de aramida resistente ao fogo, ou de alumínio, dependendo da aplicação.
E o segredo do sanduíche é justamente essa combinação, leveza e resistência ao mesmo tempo, permitindo painéis grandes e estáveis que não deformam facilmente. O resultado dessa estrutura ela tem uma rigidez extraordinária e um peso extremamente baixo. Aumentar a espessura do núcleo aumenta drasticamente a rigidez do painel com um acréscimo mínimo de peso. Ele elimina também a necessidade de reforçadores externos, por exemplo, como longarinas e cavernas em muitas aplicações. Apesar de suas vantagens, essa construção introduz novas vulnerabilidades. Uma das desvantagens inerentes a compósitos laminados é a sua relativa baixa resistência ao cisalhamento interlaminar, ou seja, a tendência das camadas de escorregarem uma sobre a outra sob a carga. A estrutura sanduíche mitiga isso ao transferir as cargas de cisalhamento para o núcleo. No entanto, isso cria um novo ponto fraco, a linha de colagem entre a pele e o núcleo. Uma falha nessa interface, por exemplo, se tem um deslocamento dessas folhas com o núcleo, é um dos modos de falha mais críticas e comuns em estrutura de sanduíche. A gente chama ela de deslocamento ou disbond. E essa integridade desta linha de colagem é um foco principal durante as inspeções. Um ponto de atenção prático e crítico frequentemente explorados em exames é a compatibilidade dos materiais também. A gente tem que prestar atenção que peles de fibra de carbono não devem ser usadas em contato direto com o núcleo de alumínio. A fibra de carbono é um material condutor e nobre na escala galvânica, enquanto o alumínio é mais ativo. E então, na presença, por exemplo, de um eletrolito, como a umidade, essa combinação cria uma célula de corrosão galvânica, pode ter corrosão, certo? Que pode destruir rapidamente o núcleo de alumínio, comprometendo a integridade da estrutura. Então, assim, esse é um exemplo perfeito de como a gente tem que conhecer os materiais, né? Os materiais compostos, e deve ser integrado com os princípios fundamentais de manutenção, como a prevenção de corrosão. Então, aqui, recapitulando, a gente tem que prestar atenção que dentro da estrutura no honeycomb pode acontecer o deslocamento, né, das chapas finas com a parte do meio, que é o núcleo, e também prestar atenção nos materiais que são combinados, né, para não ter a presença de corrosão dentro, por exemplo, se houver alguma umidade dentro dos materiais. Aqui eu trouxe uma figura para vocês entenderem. Então, se a gente tem uma fibra de vidro, fibra de carbono, fibra de quartzo, mais a resina e mais o núcleo, o honeycomb, a gente tem a estrutura sanduíche, como mostrado na foto. Então, materiais de reparo, o Proprex e adesivo. O material pré-impregnado consiste em uma combinação de matriz e reforço de fibra. Essa disponibilização, né, desses dois na forma unidirecional, uma direção de reforço, e na forma de tecido, que tem várias direções de reforço, todas as 5 principais famílias de resina de matriz podem ser usadas para impregnar várias formas de fibra. No pré-impregnado, a resina não está mais em um estágio de baixa viscosidade, mas foi avançada para um nível de cura de estágio B, que logo nos próximos estágios a gente vai ver que para ter melhor característica de manuseio com a resina. Os seguintes produtos, então, eles são disponíveis na forma pré-impregnada, né? São as fitas unidirecionais,
os tecidos tramados, o roving de filamentos contínuos, as esteiras picadas. E os materiais pré-impregnados, eles devem ser armazenados em um freezer a uma temperatura abaixo de 0 graus ou menos 0 graus Fahrenheit ou menos 18 graus Celsius, para poder retardar o processo de cura. Então, eles são curados com temperatura elevada, geralmente a 250 graus Fahrenheit ou 121 graus Celsius, ou 350 graus Fahrenheit ou 177 graus Celsius, utilizando autoclave, forno ou manta térmica. Normalmente, eles são comprados e armazenados em rolo em uma bolsa plástica selada para evitar contaminação por umidade, assim como mostra na foto acima. Já os adesivos em filme são adesivos estruturais para aplicações aeroespaciais, que são geralmente fornecidos como filmes finos, suportados em um papel protetor e armazenados em condições de refrigeradas a menos 18 graus Celsius ou 0 graus Fahrenheit. Os adesivos em filmes eles são disponíveis usando agentes de cura de amina aromática de alta temperatura ou catalíticos com uma ampla gama de agentes flexibilizantes e tenacificantes. Os adesivos em filmes epóxi endurecidos com borracha são amplamente utilizados na indústria aeronáutica e o limite superior de temperatura é de 121 a 177 graus Celsius positivos e é geralmente ditado pelo grau de endurecimento necessário e pela escolha geral de resina e agentes de cura. Em geral, o endurecimento de uma resina resulta em uma temperatura de serviço utilizável mais baixa. Os adesivos em pasta, eles são usados como alternativa ao adesivo em filme. Estes são frequentemente usados para colar secundariamente remendos de reparo a peças danificadas e também utilizados em locais onde é difícil aplicar o adesivo em filme. Os adesivos em pasta, então, para colagem estrutural, são feitos principalmente a partir de epóxi. Sistema de uma parte, duas partes estão disponíveis. As vantagens dos adesivos em pasta são que podem ser armazenados a temperatura ambiente e têm uma longa vida útil. A desvantagem é que a espessura da linha de colagem é difícil de controlar, o que afeta a resistência da colagem. Um tecido de screen, por exemplo, pode ser usado para manter o adesivo na linha de colagem ao colar com remendos com adesivos em pasta. Então, recapitulando aqui, os pré-impregnados são tecidos de fibra já impregnados com resina em estágio B, que são semi-curados, garantem a proporção ideal, por exemplo, fibra por resina, então 60 de fibra, 40 de resina, em alta qualidade, e exigem então armazenamento em freezer e tem a vida útil controlada. Já os adesivos estruturais, pode ser filme ou pasta. O de filme são folhas finas de adesivo, também em estágio B, usados para colar grandes áreas e núcleos de honeycomb, e a pasta tem um sistema de 1 ou 2 partes, curam a temperatura ambiente ou com calor, e são usados para colagens menores e preenchimentos. Os métodos de inspeção. Aqui a gente fala sobre as detecções de danos em materiais compostos, porque apresenta desafios únicos. Aqui na imagem vocês podem ver o tipo de danos que são ocasionados, às vezes sem querer, né? Mas que a gente tem que estar muito ligado para que não ocorra. Então, por exemplo, diferentes metais, onde o impacto geralmente deixa o amassado visível, né? Os compostos podem sofrer danos internos significativos com pouca ou nenhuma indicação na superfície. Este fenômeno é chamado na aviação como dano por impacto apenas visível, BVID, Barely Visible Impact Damage.
é uma das maiores preocupações de segurança em estruturas de compósito. O impacto de uma ferramenta caída ou de um detrito na pista pode criar uma pequena marca na superfície. E essa marca, né, com esse impacto, pode ser que a energia desse impacto se dissipa internamente, criando uma área de delaminação em forma de cone, que é muito maior do que um dano superficial. Como vocês podem ver na figura, existem vários tipos de dano, né? Existe aquelas BVI, aqui no, o A, o B, que é o VID, o C, que é o CVID, o D, que é o Extensive Fiber Breakage, o E, que é o Skin Perforation, que é a pele acaba, né, acaba que o material acaba sendo perfurado, né? Então, por essa razão, qualquer indicação de impacto, por menor que seja, deve ser tratada com suspeita e exige aí uma investigação mais aprofundada, porque a abordagem, né, de inspeção ela segue uma hierarquia lógica, progredindo dos métodos mais simples e rápidos para os mais complexos e detalhados. Então, um dos métodos de inspeções é o método de inspeção visual, que é a primeira mais fundamental da linha de defesa, né? Ela é realizada por pessoal treinado e qualificado. Ela busca por anomalias na superfície da estrutura. Os sinais a serem procurados incluem a irregularidade na superfície, como ondulações e protuberâncias, que podem indicar delaminações ou descolamento subjacente, né? Arranhões, fissuras, quebras ou perfurações evidentes, deslocação, descoloração, que pode ser um sinal de superaquecimento da resina, comprometendo suas prioridades mecânicas. Procura também manchas de fluido que podem indicar vazamento, né, de um núcleo de honeycomb contaminado. Uma técnica, por exemplo, essa técnica, né, visual é avançada, aplicável, e alguns compósitos, como a fibra de vidro, a gente pode aplicar a técnica de inspeção com luz de fundo, que é a backlight. Por exemplo, quando a gente ilumina, né, um lado da estrutura, a gente consegue observar o outro. E assim é possível ver que através do material translúcido, ele revela, né, vazios, delaminações ou reparo mal executados que seriam invisíveis de outra forma. Então, o outro método seria o método de teste sônico audível, que a gente pode chamar também na aviação como de tap test. O tap test, às vezes a gente refere a ele como áudio sônico ou teste de moeda. Essa técnica, esse método, ele faz uso de frequência na faixa audível, por exemplo, de 10 Hz a 20 Hz. É um método surpreendentemente preciso nas mãos de pessoal experiente. O teste de batida às vezes, a técnica mais comum usada para a detecção de delaminação ou de deslocamento. O método é realizado batendo na área de inspeção, como um disco sólido redondo ou dispositivo tipo martelo leve, e ouvindo, né, a resposta da estrutura ao martelo. Então a gente bate ali com o martelo com um som claro, nítido ou irressoante, é um indicativo de uma estrutura sólida bem colada, enquanto um som mais abafado ou tipo batida indica uma área mais discrepante. Então a taxa de batida deve ser rápida o suficiente para produzir um som que permita identificar as diferenças no tom, o que é fundamental para detectar áreas com problemas. Esse método é particularmente eficaz, por exemplo, em linhas de colagem entre chapas finas e enrijecedores, em estruturas sanduíche de colmeia, como honeycomb, com revestimentos finos, ou em áreas próximas à superfície de laminados espessos, como suportes de pás de rotor. O princípio desse funcionamento
Então, esse método de inspeção é valorizado na manutenção aeronáutica, porque ele é rápido de executar, não requer equipamentos sofisticados, permite a inspeção de grandes áreas em pouco tempo e não causa danos às estruturas inspecionadas. E é importante ressaltar que, embora seja um método eficaz para uma avaliação inicial, pode ser necessário complementá-lo com outros métodos de inspeção mais precisos para confirmar e dimensionar os defeitos encontrados. O outro método seria a inspeção por ultrassom. Às vezes ele é referido como NDI, que seria Non-Destructive Inspection. É a mesma coisa de END, só que em inglês. NDI, então, é Non-Destructive Inspection, e em português é ensaios não destrutivos, que são técnicas usadas para inspecionar materiais e estruturas sem danificá-los. O objetivo dele é detectar os defeitos, degradação ou falhas antes que causam problemas críticos. Por exemplo, se a gente olha uma peça de fora, não é suficiente. E os ensaios não destrutivos, eles permitem ver por dentro. Então, o ultrassom é um método não destrutivo mais usado para verificar compósitos quando há suspeita de dano, seja por inspeção visual, tap teste ou por se tratar de uma peça crítica. Funciona de uma forma parecida com um sonar ou ultrassom médico. Um transdutor emite ondas de som de alta frequência. Essas ondas refletem ao encontrar interfaces internas no material, como delaminações ou vazios. E tem ecos que retornam antes do esperado, indicando defeitos, né? A vantagem deles é que tem uma varredura rápida, a inspeção é inspeção de formas complexas e gera imagem 2D ou 3D, C-scan, com localização e tamanho preciso do defeito. É como se a gente fizesse uma ecografia médica, mas para a estrutura da aeronave, né? Você vê o que está acontecendo dentro do compósito sem danificá-lo. Um outro método a gente pode dizer que é um END, né, mais avançado, que seria o Pre-Phase, o Phased Array, que é uma evolução poderosa da técnica convencional de raio-x, né, de ultrassom. Em vez de um único cristal, o transdutor Phased Array, ele contém múltiplos pequenos elementos que podem ser pulsionados individualmente com atrasos de tempo minúsculos. Então, ao controlar esse atraso, é possível dirigir e focar o feixe de ultrassom eletronicamente sem mover fisicamente o transdutor. Isso permite varreduras muito mais rápidas e a inspeção de geometrias complexas e também a criação de imagem 2D e 3D de alta resolução que mapeiam a localização e o tamanho dos defeitos com grande precisão. Então, o objetivo aqui é entender que o Phased Array ele representa um avanço significativo na inspeção de compósitos, tá? E não necessariamente nos detalhes de sua operação. Os princípios de reparo. Então, a execução de um reparo dentro, né, de uma estrutura de compósito é um processo que exige precisão, limpeza e, acima de tudo, uma adesão rigorosa aos procedimentos aprovados. O objetivo de qualquer reparo é restaurar a resistência, a rigidez, o perfil aerodinâmico e o peso da estrutura à sua condição original ou a uma condição aceitável documentada. Aqui a gente nunca pode esquecer que tem o Manual de Reparo Estrutural, o SRM. Tá? Ela é a fonte primária e indiscutível
de informação para qualquer reparo e é fornecido pelo fabricante da aeronave. O SRM ele é um documento com dados aprovados pela autorização de aviação, como a ANAC, e contém informações vitais, que inclui os limites de dano permitido, os danos que podem ser ignorados ou que requerem reparo, os materiais específicos a serem utilizados no reparo, por exemplo, os tipos de fibra, a resina, os adesivos, os procedimentos passo a passo para a execução do reparo, os parâmetros de cura, temperatura, pressão, tempo, os critérios de inspeção e aceitação pós-reparo. Qualquer dano que exceda o limite do SRM ou que não seja coberto por um procedimento documentado exige a obtenção de dados de reparo aprovados especificamente para aquela situação. Então, geralmente, a gente tem que consultar o fabricante. Tentar um reparo sem seguir os dados aprovados é uma violação regulatória grave e coloca a segurança do voo em risco. Então, sempre procurar aí manter o que o manual está dizendo. O reparo em laminados sólidos, a gente pode chamar de reparo escalonado ou reparo SCARF. Quando o laminado sólido é danificado, o reparo mais comum e estruturalmente mais eficiente é o reparo escalonado ou o SCARF Repair. O objetivo principal dele é criar uma transição gradual de carga entre a estrutura original e o remendo de reparo. Ao lixar a área danificada em um ângulo suave, a área de colagem é maximizada e as cargas são transferidas suavemente através da junta, evitando as contrações de tensão que ocorreriam em um remendo de topo, por exemplo, um butt joint, ou de sobreposição simples, que é o lap patch. E por que o SCAR Repair ele é preferido? Ele cria também uma transição gradual de cargas. Então, ele evita pontos de concentração de tensão. Ele mantém a resistência quase equivalente ao do laminado original e ele reduz o risco de delaminação ou falha prematura do remendo. Aqui, no próximo, a gente vê qual o procedimento simplificado, para poder fazer esse reparo. Primeiro, tem que fazer a remoção do dano. A área danificada é completamente removida, geralmente em um formato circular ou oval para evitar cantos vivos. Depois faz o lixamento do escalonamento, o scarfing chamado, que as bordas da cavidade são lixadas em um ângulo preciso e constante, conhecido como razão de escalonamento. Isso significa que para cada 20 milímetros de distância horizontal, a profundidade aumenta em 1 milímetro. E esse processo assume, ele expõe uma faixa de cada uma das lâminas originais. Tem a preparação e aplicação das mantas, então a nova manta de reparo são cortadas para se ajustarem perfeitamente às escadas expostas e é absolutamente crucial que a orientação da fibra de cada manta de reparo corresponda exatamente à orientação da fibra da lâmina original, que ela está sendo substituída. E tem a cura, que é o reparo, então, ela é coberto com materiais de vácuo, que pode ser o peel ply, o filme perfurado, o bleeder, o breather, o saco de vácuo, e curado sob vácuo em temperatura controlada, usando uma manta térmica e um controlador de cura, por exemplo, hot bonder, conforme especificado pelos SRM. Aqui a gente tem um reparo também de honeycomb. Vocês podem ver aí nas fotos que primeiro tem que reparar o núcleo, o core, e depois reparar a pele, o skin, É um processo de 2 etapas, como primeiro reparar o núcleo, depois reparar o skin, e o objetivo dele é restaurar a função do núcleo, que é o suporte e resistência ao cisalhamento, e restaurar a função da pele, que é suportar a tração
e a compressão. Tem um procedimento simplificado também, que seria, primeiro, remover a pele danificada, né? Porque o dano é mapeado e a pele danificada é removida. Isso é feito com uma ferramenta de corte de profundidade, como o router, para evitar danificar a pele traseira. A direção da fita do honeycomb deve ser marcada antes da remoção. Aí temos a remoção do núcleo, né? O núcleo danificado é cuidadosamente removido da cavidade. E uma técnica comum é agarrar as células com um alicate e torcê-las para quebrar a ligação adesiva com a pele traseira, minimizando o risco de denamilação. E depois segue para limpagem e secagem, né? A cavidade é limpa de todo o adesivo e detritos antigos. A etapa de secagem é crítica, porque qualquer umidade presa na estrutura pode se transformar em vapor durante a cura do reparo, causando um descolamento. Então a área é geralmente seca com uma manta térmica por um período especificado. Então a instalação do novo núcleo, né, um novo plug de núcleo com a mesma densidade e tipo de material do original e com a direção da fita alinhada, é fabricado para se ajustar à cavidade. Ele é colado no lugar usando um adesivo espumante que se expande durante a cura para preencher as irregularidades ou um composto de vazamento para preencher a cavidade. Aí depois vem para usinagem e reparo da pele. Após a cura do adesivo do núcleo, o excesso de material do plug é usinado até que fique perfeitamente nivelado com a pele circundante. Em seguida, a pele é reparada, geralmente com um reparo de sobreposição ou um pequeno reparo escalonado, seguindo os procedimentos do SRM. Em ambos os tipos de reparo, o sucesso da operação ele depende menos da habilidade manual do que da preparação da superfície e do controle rigoroso do processo. Então, reparos em compósitos são, em sua maioria, reparos colados. A força de uma junta colada deriva da adesão química entre o adesivo e o substrato. Então, qualquer contaminante, como poeira, umidade ou até mesmo a oleosidade de uma impressão digital, nessa superfície de colagem, pode impedir a formação de uma ligação química forte. E isso pode criar uma condição perigosa conhecida como weak bond, que é uma ligação fraca, que pode parecer boa e até passar em uma inspeção NDI inicial, mas ela falhará prematuramente em um serviço sob carga ou exposição ambiental. Tá? Então, o ponto-chave, que é todo reparo, é um reparo colado, né? Um reparo em compósito é um reparo colado. A resistência vem da adesão química entre as superfícies. Se a superfície não estiver perfeitamente limpa e preparada, essa adesão pode ficar comprometida. Então, o vilão disso tudo é qualquer contaminante. A umidade, a poeira, a gordura, ela cria essa ligação fraca, chamada de weak bond, e essa ligação fraca pode parecer perfeita, mas ela até pode passar em testes iniciais e meses depois ela pode falhar em voo, assim como aconteceu no acidente do Japan Airlines, o 747, que foi uma falha de processo de manutenção e gerou numa reparação defeituosa. O defeito ficou adormecido, né? Ficou um defeito latente por anos até causar a ruptura estrutural. Então, a lição que temos que entender é que a preparação de superfície e controle rigoroso do processo não são burocracia. Então, elas são literalmente o que separa um reparo seguro de um desastre. Aqui falamos também de plástico transparentes em aeronaves, janelas e para-brisas. Geralmente são feitos de acrílico ou policarbonato e pode ser sólidos ou laminados para aumentar a resistência, principalmente em aeronaves pressurizadas. Tem que ter a limpeza, então, só com água e sabão neutro, com pano macio.
A proteção, a gente tem que fugir aí de solventes fortes, tipo a nafta, né? Produtos químicos agressivos e qualquer coisa abrasiva que risque ou cause fissuras finas, chamadas crazing, tá? Aquelas micro achatados que embaçam. E a inspeção é que sempre deve checar por arranhões, delaminação e sinais de crazing para garantir a integridade e a visibilidade. E não podemos esquecer dos nossos EPIs, né? Então, a segurança pessoal no trabalho, que com o trabalho com compósitos, a gente tem dois grandes riscos, né? Que é a sensibilidade química por resina, que pode gerar uma alergia grave, e a irritação dos pulmões e pele por causa de fibras, né? E poeiras geradas no corte e lixamento. Por isso precisa usar EPI, né? Não é opcional, é lei e é obrigação. Por exemplo, luvas de nitrila, que evita o contato com resinas, endurecedores e solventes e previnem dermatite e alergia permanente. Os óculos de segurança, que protegem os olhos de respingos químicos e partículas finas da lixação. As máscaras respiratórias com filtros, que protege contra vapores orgânicos e poeiras de fibra, que podem causar danos pulmonares sérios. E aqui também a gente tem que entender a cura da resina termofixa, que são os estágios que eu falei para vocês. Existem, então, o estágio A, estágio B e estágio C da resina. O estágio A é o líquido. A resina e o endurecedor estão misturados, mas a reação química ainda não começou. Nesse estado, a resina é fluida e fácil de aplicar. É a fase usada em processos como wet layup, onde a resina ainda está molhada. No estágio B, temos o estágio de gel, que é a reação química de cura já foi iniciada e a resina começa a engrossar, ficando pegajosa, parecida com um gel. Ainda nesse estágio é possível moldar ela e manipular, mas ela já não está líquida. Por exemplo, no pré-pregs, que são as folhas impregnadas de fibra com resina, elas ficam nessa fase e são mantidas refrigeradas para pausar a cura até o uso. E temos o estágio C, que é o estágio sólido, né? A reação química termina, a resina está completamente curada e rígida e a estrutura está fixa, não pode mais ser moldada ou remodelada. A peça está pronta para uso e ganha suas propriedades mecânicas definidas. Então, a cura é uma reação química que transforma a resina líquida em uma peça sólida e resistente. Cada estágio tem suas características e cuidados para garantir o sucesso do processo. Então, temos aqui o shelf life, que é a vida de prateleiras, né? Temos a data de validade total do material, que a gente tem que entender como segurança do processo também do controle de materiais. Temos o out life, que é o tempo fora de refrigeração, o tempo máximo acumulado que um material, como o pré-preg, pode ficar em uma temperatura ambiente, e é um cronômetro que não para, tá? E usar material vencido, por exemplo, shelf life ou o out life, é inaceitável. Ele pode não curar corretamente, criando um reparo fraco e um defeito latente. O CRM, aqui então, fazendo um resumo, o CRM é lei, sempre siga o material de reparo estrutural. As fibras, conheça as diferentes básicas entre carbono, aramita e vidro. Estrutura laminada ou sanduíche. O BVID, que são os danos em compósitos, podem ser invisíveis na superfície. O TAP test, que são as inspeções com som oco, defeituoso, calibre seu ouvido em uma área boa. O reparo SCARF,
essencial para laminados, visa a transferência de carga. O reparo honeycomb, que cercar a cavidade é o passo mais crítico para evitar deslocamento. Tem os estágios de cura da resina A, B e C. A segurança, use os EPIs sempre, controle rigorosamente o shelf life e o out life dos materiais. E os plásticos transparentes, cuidado com solventes e arranhões. Certo? Espero que tenham aproveitado a aula. Desejo a todos uma boa banca.